Olá, muito boa tarde. Pois então, minha gente, eu estou aqui para falar hoje de algo que foge um pouco à, à metodologia já adotada. Hoje eu quero falar um pouco de um pastor que eu conheci, uma pessoa maravilhosa, que, antes de tudo, ele é pastor. Ele é um pastor há mais de 25 anos já, Marco Aurélio Barbosa, mais lá do estado de Goiás, né? É o presidente de um dos diretórios da Sociedade Bíblica do Brasil, lá no estado de Goiás. E, bom, vamos por partes. Esse pastor, eu tive o privilégio de conhecê-lo e conversar com ele olho no olho. Graças a Deus, Deus tem me dado uma sabedoria bastante interessante de poder desenhar as pessoas, mesmo quando eu não falo com elas olho no olho. Muitas vezes eu falo com elas apenas por telefone, mas eu consigo sentir o coração de tais pessoas. E este foi o caso de Marco Aurélio Barbosa. Marco Aurélio Barbosa, a priori, eu conheci por telefone, conversei com ele queria entrar para o CONIPSE, e após uma conversa com ele, 2, 3, 10, não lembro quantas, nós conversamos várias vezes, eu vi que nós tínhamos assim muitos lugares em comum, muita coisa que a gente pensa bem próximo um do outro. Eu não vou menosprezar o potencial dele dizendo que ele pensa bem como eu, até porque ele é um homem que tem bastante influência na sociedade e ele consegue ter muito mais gabarito e capacidade do que eu, mas isso não vem ao caso, até porque Deus me mostrou um homem por trás do homem. Então Deus me mostrou um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor, um verdadeiro psicanalista. Este psicanalista que agora eu tenho o prazer de tê-lo como um dos diretores do diretório do CONIPSE lá no estado de Goiás. Então ele é o diretor do CONIPSE para o estado de Goiás, Marco Aurélio Barbosa, onde nós fundamos uma sede lá e que está aberta a quem queira conhecê-la. Pode, ao dirigir-se a Goiás, a Goiânia, no bairro Jardim América, em Goiânia, tem a Igreja Batista da Fé, no anexo da Igreja Batista da Fé, é onde está localizado o diretório do CONIPSE, juntamente com o diretório da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho muita honra, muita satisfação em ter este homem ao nosso lado. Mas o que eu quero falar sobre ele é acerca do seu trabalho como escritor e como psicanalista. Bom, em primeiro lugar, como psicanalista, gente, eu fiquei pasmo ao ver a atuação deste homem junto ao meio psicanalítico, junto às pessoas às quais ele atende. Eu fiquei pasmo ao entender o quanto ele é usado e ousado no atendimento no meio psicanalítico. E com isso eu percebi que realmente ele não podia deixar de ser o presidente, o diretor desse diretório lá para o estado de Goiás. Bom, em contato com ele eu tive o privilégio de ter dele alguns livros, os quais eu estou lendo cautelosamente, com bastante atenção, para que eu possa poder falar sobre esses livros. Um deles é o Direto ao Ponto. E aí eu resolvi escrever este texto que é hora de crescer. Fale com Deus direto ao ponto. Bom, nós, como sempre, necessitamos de material de subsistência em todos os sentidos. E é justamente esse material que é necessário para as possíveis privações que podemos vir a passar durante caminhadas a que estivermos propostos a caminhar. Ao nos propormos em uma viagem, é natural que busquemos junto a uma agência de viagens
e essa agência de viagens nos fornecerá os mapas dos lugares por onde passaremos, as características dos lugares por onde passaremos, e isso nos informará dos obstáculos e também daquilo que temos que ter na nossa bagagem. Dessa forma, amparados, é que nós vamos poder nos preparar para que o cansaço e a carência dessa viagem sejam as menores possíveis. E é assim que nós buscamos no livro do pastor Marco Aurélio Barbosa, direto ao ponto, os subsídios de que necessitamos para as diferentes situações e carrancas que a vida apresentar. A nós mesmos e a nossos irmãos, é claro, que vêm a nós em busca desse maná. Quem já fez a viagem, naturalmente o pastor Marco Aurélio fez, está muito melhor preparado para nos indicar o que colocar na bagagem, e por isso é essencial este delicioso livro de mensagens urgentes para tempos difíceis. Os meus desejos me dão a certeza de que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Assim é que eu vejo que posso sim causar desordens por conta da dura realidade da vida. Porém, ainda assim, eu tenho com estes esboços a felicidade que me entrega Jesus, apesar da minha história de rejeição, porque com o pastor Marco encontro com muito mais facilidade, pela sabedoria que Deus lhe planta ao coração, o resumo da história que Deus escreveu para mim. O pastor Marco me deixa claro que minha batalha é, de fato, a batalha do Senhor, e me ensina que a certeza disso encontro na simplicidade da vida que aprendo a viver em família, ainda que a vida que eu tenho não seja exatamente a vida que eu desejaria ter. Marco nos ensina a abrir as portas de nossa vida e de nossa casa para aquele que é a razão da vida, por ser exatamente o autor dela. Ele nos ensina, o pastor Marco, a ajustar os nossos pensamentos para estar em harmonia e então amar a vida e sim, viver feliz. Sempre nos vem à mente: quando vou ter o que quero? Ou até quando vai durar esta provação? E sempre com muita calma e sabedoria, o Divino Espírito já soprou aos ouvidos do pastor Marco que basta que curemos nossas feridas e entendamos as nossas cicatrizes para que finalmente possamos fortalecer as bases de nossas casas, para assim, crendo, atrair o favor e a graça de Deus em nossas vidas. Eu poderia falar muito mais, mas eu entendo que terá muito mais sabor, cor e aroma quando você conseguir se debruçar sobre este livro e extrair dele o que ele te pode dar. O viajor foi o pastor Marco. Eu sou apenas mais um que estou em viagem pelos caminhos por onde ele andou. Sejam bem-vindos, deleitem-se, estudem, meditem nesse esboço de mensagens para os dias atuais, cujo título é Direto ao Ponto, do pastor, teólogo, psicanalista Marco Aurélio Barbosa, lá do estado de Goiás, que eu tenho o prazer de ter como diretor do nosso diretório para o estado de Goiás. Que Deus te abençoe, Marco, e que Deus abençoe a todos que tiverem acesso a esse esboço. Um grande abraço, fiquem em paz e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia!